abrir a sua Bíblia no livro de Mateus. Você vai ler 2 livros. Talvez você pode abrir em um e depois eles vão projetar ali o outro para você. Mateus capítulo 13, o versículo 19. E eu quero ler também 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 16. Eu quero ministrar esta noite sobre o tema: entendimento não permite roubo. Aquilo que nós conseguimos entender não é roubado de nós. Mateus capítulo 13, versículo 19 diz assim: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, não tendo entendimento, vem o maligno e rouba ou arrebata o que foi semeado no seu coração. 1 Tessalonicenses 5, versículo 16. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito Santo. Semana que vem nós vamos falar sobre isso aqui. Não apaguem o Espírito Santo. Não trate com desprezo as profecias, mas põe à prova todas as coisas e fique com o que é bom. Eu tenho olhado para a situação da igreja, algumas situações que nós temos presenciado e vivido na vida da igreja. E da mesma maneira que eu tenho olhado a vida de algumas pessoas diante de algumas circunstâncias, problemas, situações negativas e ruins. E há muito tempo já eu tenho estado inquieto com algumas coisas. Eu tenho buscado ao Senhor e o Senhor tem colocado algumas palavras no meu coração. E esta semana, uma palavra que Deus colocou no meu coração foi reter. Aonde Paulo diz: olha, examine tudo. Examine tudo, olhe tudo. Agora retenha o que é bom. A palavra reter, se nós formos olhar no dicionário, ela tem algumas definições como não deixar escapar das mãos, guardar na memória, ter de cor, retenho tudo o que leio. Mas quando eu pensei nesta palavra e procurei alguns textos na Bíblia, e tem vários textos que falam a respeito disso, inclusive Provérbios, mas eu fiquei pensando numa massa de pão, uma massa de pão onde se coloca o fermento, e o fermento é sempre colocado numa quantidade menor do que o da massa. Mas quando se coloca o fermento ali naquela massa,
aquela massa vai absorvendo o fermento, e o fermento vai penetrando ali naquela massa, de maneira que o fermento ela vai desaparecendo em meio à massa, mas a massa vai ficando bonita, e ela vai crescendo, ela vai ficando diferente, e a diferença da massa está ali na quantidade do fermento. A palavra de Deus e o poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida, ela tem que ser semelhante a essa massa, a esse fermento injetado na massa. A palavra de Deus, ela tem que vir, e nós temos que entender esta palavra. E quando a palavra vem, nós temos entendimento, ela então começa a penetrar nas nossas entranhas, no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, e ela então começa a produzir em nós algo. Há um texto lá em Atos capítulo 8 que conta a história de um eunuco, um homem que estava atravessando o deserto, e Filipe estava em Samaria, onde estava um mover do Espírito Santo de Deus, e ele é arrancado ali pelo Espírito Santo de Deus, e ele é conduzido ao deserto, aonde está esse homem. E quando ele se aproxima da carruagem que estava o homem, o texto diz que então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como posso entender como posso entender se alguém não me explica? O texto diz que eunuco estava lendo ali o livro de Isaías, e quando Filipe se aproximou dele e perguntou: você consegue entender o que você está lendo? Ele disse: como é que eu vou entender se não há quem me explique? Eu fico pensando que se aquele homem lesse, e o Espírito Santo não se preocupasse para que ele tivesse o entendimento, ele seguiria o seu caminho sem entender o que ele leu. E sem entender o que ele leu, não faria diferença nenhuma na vida dele. Mas quando Filipe explica para ele, e na explicação de Filipe há um entendimento, logo após do entendimento, ele vê água e diz: o que importa é que eu seja batizado? Porque o entendimento levou ele a outro nível, o entendimento levou ele a uma outra atitude. Quando nós lemos a palavra, quando nós recebemos conselhos, quando nós recebemos direções do Espírito Santo, mas nós não entendemos, continua na mesma. Mas quando nós lemos a palavra, quando o Espírito Santo nos dá uma direção, quando recebemos bons conselhos, e nós abrimos os nossos ouvidos, a nossa mente e o nosso coração para entender, aí sim muda as nossas atitudes, os nossos comportamentos, a nossa maneira de ser. Mateus capítulo 13 fala do semeador, de um homem que saiu semeando. É uma parábola que Jesus contou, e nessa parábola Jesus está falando que a semente é a palavra, e é a palavra de Deus, e essa semente foi lançada em vários solos, e cada solo respondeu de uma maneira diferente. Mas ele vai dizer que quando ela é ministrada no coração de alguém,
E quando é ministrada e não é entendida, vem o maligno e rouba. Vem o maligno e leva embora. Escute o que eu vou te dizer. A importância de nós entendermos. Porque tudo que nós não entendemos, nós não desfrutamos. Tudo que eu não entendo, eu não desfruto. Tudo que nós não entendemos, nós não desfrutamos. A falta de entendimento abre brecha para o roubo. Agora, tudo que eu entendo, jamais alguém pode roubar de mim. Ninguém pode roubar o teu conhecimento. Ninguém pode roubar aquilo que você aprendeu. Ninguém pode roubar aquilo que você entendeu. Mas agora aquilo que você não entende, isso diz a palavra que pode ser roubada de você. A dúvida, ela nos paralisa. A ignorância, que é a falta de conhecimento, não produz crescimento. Mas o conhecimento nos dá liberdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a verdade, e nós temos entendimento da verdade, isso nos liberta. Por que é que nós não exigimos mais os nossos direitos no país que nós moramos? Porque nós conhecemos pouco os nossos direitos. Porque nós temos falta de conhecimento. Você já passou uma situação da sua vida de que você não sabia e alguém te explicou um direito que é seu, principalmente da lei do consumidor? E aí você chegou e a pessoa começou a falar algo para você e você falou: eu sei qual é o meu direito. Porque o conhecimento te liberta, tira você da ignorância, tira você da dúvida. Isso é tão importante, que lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, Paulo vai dizer: o Deus desse século, se referindo a Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz da glória de Deus. E os incrédulos não tem nada a ver com os descrentes lá de fora. E incrédulo é aquele que não crê, aquele que não se abre para o entendimento. Ele diz: o diabo cega o entendimento, porque enquanto as pessoas forem cegas, elas são escravas, elas estão presas. Esse texto de Mateus, capítulo 3, do semeador, ele nos adverte a guardar as sementes que nós estamos recebendo. E talvez uma das coisas que eu tenho pensado na igreja é isso: tem se pregado, tem ensinado, tem se instruído, coletivamente, individualmente. Por que é que algumas coisas ainda continuam sem mudanças? Falta de entendimento. Aí eu me pergunto: o que é que tem roubado o nosso entendimento? O que é que tem aberto as portas para que a gente permita este roubo na nossa vida? Eu vou te responder. Infelizmente, os problemas, as dificuldades, as circunstâncias adversas que têm se levantado, das quais nós não temos tido entendimento, porque nós precisamos até ter entendimento pelos problemas e dificuldades que nós estamos passando,
Porque às vezes a gente acha que é uma luta do diabo e é Deus trabalhando em nós. Às vezes achamos que o problema e a dificuldade que está vindo é para me matar, mas é Deus querendo gerar vida. Às vezes nós achamos que esse problema que está se levantando veio como maldição e Deus quer que seja bênção. Até para isso nós precisamos ter entendimento. Sabe por quê? Porque os nossos sentimentos, em meio às circunstâncias e adversidades da vida, quando estamos passando pelos problemas e pelas dificuldades, são os nossos sentimentos, em meio aos nossos entendimentos, que vão determinar se nós declaramos aquilo ali como algo positivo ou negativo. E a partir desse momento, determina também as minhas ações. É por isso que Paulo diz aqui: alegre-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Quarta-feira eu trouxe um texto, lá em Calcaia. É interessante que Deus sempre me traz uma palavra muito gostosa ao meu coração. E a palavra, ela tocou tanto comigo que eu voltei de lá e naquela semana eu voltei a meditar no texto e disse: eu preciso aprender mais coisas aqui. Deus foi tão gostoso, ministrou algumas coisas em mim. E eu usei aquele texto e aprendi algumas outras verdades que quero compartilhar com você. Quero repetir algumas delas que eu compartilhei lá. Lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, conta a história de um homem chamado Josafá. Um homem que, no instante que trouxe Israel de volta à obediência a Deus, os inimigos se levantaram contra ele, e ele então soube a notícia de que 3 exércitos estavam vindo para guerrear contra ele, e ele então ficou apavorado e correu buscar ao Senhor. E nessa história eu aprendo aqui alguns princípios que quero compartilhar com você em nome do Senhor Jesus. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 10 e no versículo 11, tem 2 princípios aqui interessante para nós aprendermos. No versículo 10 ele vai dizer assim: agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelo quais não permitisse passar Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Versículo 11: eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fez herdar. 2 coisas aqui vamos aprender. A primeira delas é que Josafá diz o seguinte: quando nós saímos do Egito, o Senhor disse para a gente não passar lá na terra de Amon, de Moabe e do monte Seir, e nós não passamos.
nós fomos obedientes ao Senhor. Mas eles agora estão vindo para destruir a gente. Na lógica, então era melhor ter passado antes e ter arrebentado eles todos. É melhor matar a cobra logo de uma vez antes que ela te pique. Mas aí nós aprendemos algo. Nós aprendemos de que é possível nós passarmos por luta e por dificuldade, mesmo estando debaixo de obediência. Mesmo quando nós obedecemos a Deus, e quando nós estamos obedecendo a Ele, isso não quer dizer que por fato de estarmos obedecendo, sendo fiel a Ele, que Ele vai nos colocar numa redoma, nos tornando completamente imunes às lutas, às dificuldades e às circunstâncias adversas da vida. Então é possível, mesmo eu sendo fiel a Deus, passar por lutas e por dificuldades. Segunda coisa é que ele vai dizer o seguinte, que esse pessoal que veio, disse assim, veio para lançar-nos fora da tua herança, que nos fez herdar. Sabe o que é isso? Esse povo que vinha para guerrear, Josafá teve entendimento que eles vinham para roubar a bênção que o Senhor tinha dado a eles. Olha aqui para mim, às vezes você não entende, muitas vezes as lutas e dificuldades que Deus permite sobre a sua vida, você está dando brecha para roubar aquilo que é bênção de Deus sobre a sua vida, e Deus está permitindo, não é para roubo, mas para você edificar-se, para você aprender, para você se levantar, porque Deus quer usar a sua vida e está forjando o seu caráter. Às vezes nós precisamos entender essa luta que está vindo, o que ela está roubando de mim. Essa batalha, essa circunstância que está vindo, o que ela está roubando de mim. Se ela está roubando bênção de Deus sobre a sua vida, você precisa dar um basta. Você não precisa permitir. E você vai aprender aqui. Querido, eu estava pensando nisso. Eu digo assim, então é possível, mesmo a gente estar debaixo de obediência, passar por lutas e dificuldades, é possível. Mas eu não estou servindo a Deus, tá? Mas eu não sou fiel a Deus, mas eu não participo no ministério e não estou lá, sim. Mas amados, sabe o que é isso? O nosso relacionamento com Deus, ou a nossa vida cristã, não consiste em Deus brindar-nos das dificuldades, consiste em intimidade. Eu fiquei pensando, se nós determinarmos aqui na terra o nosso relacionamento de que Deus tem que me livrar dos problemas e Deus tem que suprir tudo para mim. Eu estou com dor de barriga, meu Deus do céu, se Deus não curar essa dor de barriga, eu não vou mais na igreja, porque não é possível. Porque agora sarou a dor de barriga, agora é a dor de cabeça. Ai, meu Deus do céu, eu não aguento mais de dor de cabeça. Eu já estou com dor de cabeça e nem vou na igreja, porque chega lá o pastor João começa a gritar, aí vai doer mais a minha cabeça, eu nem vou. Sabe o que eu fiquei pensando? Eu fiquei pensando que se nós condicionarmos a nossa vida cristã simplesmente porque nós estamos fiel e não podemos passar por luta nenhuma, ou porque estamos fiel a Deus porque passamos luta e queremos que Deus supra
vou dizer uma coisa para você: o céu vai ser chato para você. Sabe por quê? Porque eu descobri que lá no céu, em Apocalipse 21, versículo 4, diz assim, ó: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Sabe o que é isso? Se você condiciona a sua vida aqui embaixo, só buscar a bênção de Deus e só se livrar dos problemas, no céu vai ser chato para você, porque lá no céu não tem problema, lá no céu não tem dor, lá no céu não tem casamento, irmão. Ô glória! Agora lá no céu só existe uma coisa que começa aqui na terra. Lá no céu só existe intimidade com Deus e adoração. Intimidade e adoração. Intimidade e adoração. Não precisa pedir nada, é só adorar. É só adorar e é só se lançar aos pés dele. Só que o céu começa hoje. O céu começa aqui na terra. Gera uma preocupação no meu coração, porque se nós não tomarmos cuidado, nós vamos condicionar o nosso relacionamento com Deus como um Deus resolvedor de problemas. Como é que eu consigo entender que eu determinei que meu relacionamento com Deus é apenas um Deus resolvedor de problemas? Porque muitas vezes a gente vem na igreja só porque precisa resolver os problemas. Nós oramos porque só temos problemas. Nós jejuamos porque queremos algo de Deus. Corremos e fazemos campanha porque queremos algo para nós. Deixa eu dizer uma coisa para você. Qual campanha que você foi? Eu não sou contra a campanha, mas que o título da campanha era: venha e apenas adore e não receba nada. Qual é a campanha que diz: venha, entre na intimidade com Deus e só adore? Não atrai. Atrai o seguinte: venha, 7 dias que as portas se abrirão e os problemas da sua vida serão resolvidos. É isso que eu quero. Venha, e as enfermidades do seu corpo e as lepras sairão. Se banhe 7 vezes no Rio Jordão espiritual. Sabe por quê? Nos atrai. E eu não estou criticando nem dizendo que isso é ruim. Existe. Quando é dirigido por Deus. O problema é quando nós condicionamos a nossa vida cristã, que tem que ser só para nós. É só para nós. Eu procuro a Deus porque quero ser curado. Eu procuro a Deus porque quero porta de emprego. Eu procuro a Deus porque meu casamento está ruim. Eu procuro a Deus por isso. Espera aí, sou eu o centro ou é Deus? Sou eu que tenho que estar no centro da vida cristã ou é Deus? Ele diz que é Ele, porque lá em Mateus 6,33 ele vai dizer: mas buscai em primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É Ele primeiro, é a glória dele primeiro, é a intimidade dele primeiro, é a obediência Ele primeiro. Agora nós não entendemos isso, criamos 2 tipos de pessoas que nós encontramos por aí: as pessoas decepcionadas com Deus e as pessoas ingratas. Sabe o que são as ingratas?
Porque faz. Fazemos 7 campanhas para a bênção, mas a gente depois não consegue fazer 7 campanhas para agradecer. A gente faz. Vai lá, curou a dor de barriga do Edson. Beleza, vou tocar a minha vida. Recebeu a bênção, mas não agradece a Deus pela bênção. Eu preciso ser promovido, porque eu preciso de mais dinheiro. Aí recebe a promoção, e daqui a pouco a promoção está te atrapalhando, porque você não tem mais tempo para nada, não tem tempo para a igreja, não tem tempo para Deus, não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, você está tão arrebentado de tanto serviço. E aí nós encontramos os decepcionados com Deus. Sabe o que é isso? Aqueles que correm atrás de coisas que acham que Deus prometeu e não foi Deus que prometeu, e aí quando não recebe, pronto, acabou. Não quero saber de Deus. Quero saber mais de Deus. Eu encontrei um amigo meu da faculdade durante anos, e muitos anos atrás eu encontrei ele aqui. Ele estava passando de carro, me viu e falou: opa, rapaz. E a gente conversando, eu disse: você está em que igreja? Eu disse: não estou em igreja nenhuma. De igreja nenhuma? O que aconteceu contigo? Estou fora. A minha sogra pegou um câncer, e eu vi a minha sogra definhando no fundo da cama. Orei, fiz campanha, jejuei, e Deus não me ouviu. A minha sogra morreu, definhando no fundo da cama. Eu não quero servir um Deus desse aí. E nós vamos encontrar por aí os decepcionados com Deus. Deus prometeu isso? Deus prometeu que vai curar. Tem cura, tem milagres, mas tem o propósito dele. Aí temos um monte de gente que de vez em quando está decepcionado com Deus, bravo com Deus, com coisas que Deus não prometeu. Foi atrás de tantas promessas, mas não foram de Deus. Aí elas estão decepcionadas. Não presta, a vida é cristã. Ele não merece mais a minha devoção, não merece a minha fidelidade. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você quer prazer ou intimidade? No seu relacionamento com Deus, você quer prazer ou intimidade? Um homem quer ter prazer com uma mulher, é fácil. Ele pode pagar uma prostituta, não precisa saber o nome dela, o endereço dela, não precisa saber nada dela. Ele vai ali e tem prazer com ela. Pagou, virou as costas. Por que Deus é contra o relacionamento sexual antes do casamento? E por que quando isso acontece é pecado? Sabe por quê? Porque quem que faz isso antes do casamento só quer ter prazer. Porque se você quisesse querer intimidade, você casava. Você quer ter prazer, vai ali, acendeu o fogo, acendeu. E como tem que apagar o fogo? Vamos apagar, temos que fazer. E depois que fez, beijinho, vai para casa de papai, vai para casa de mamãe. Não, filhão. Isso é prazer. Aí quer ter intimidade, tem que casar. Tem conta de luz para pagar, tem conta de água, tem que levar a mulher no mercado para fazer compra, tem que dar dinheiro para ela ir para o salão de cabeleireiro esticar o cabelo. Uma vez por mês tem uma danada de uma TPM. Isso é intimidade. Agora eu só quero ter o prazer, que é só o bem bom, e depois eu vou. É por isso que Deus é contra. Porque Deus não quer apenas que os homens tenham prazer, mas que tenham intimidade. Porque a intimidade traz o prazer, mas nem sempre o prazer leva à intimidade. Então quem tem relação sexual é bênção, é de Deus, mas dentro da intimidade. Vai
acordar de manhã, ao lado dela. Ah, ela é tão bonitinha. Ah, ela é uma gracinha. Ele também. Ele dormindo. É. Isso está no pacote da intimidade. E quando elas colocam aquela touquinha na cabeça. Um dia minha esposa colocou isso e falou assim: amor, aí não dá não, filha. O dólar, ó. Dá não. Fala assim aí. Ainda bem que você me avisou, porque você levanta de madrugada e olha desse jeito, eu me assusto. E já vou orar, sai! Em nome de Jesus. Isso está no pacote da intimidade. O prazer, você não tem isso. Às vezes com Deus a gente só quer intimidade. Sabe o que é isso? Deus me dá aqui, ó. Só quer prazer. Me dá aqui, Deus. Aí Deus te dá. Mas você não quer ser obediente. Você não quer fazer a obra. Faz do jeito que você quer, na hora que você quer. Se dá tempo, é resto. Deus disse não. Relacionamento comigo não é prazer. Relacionamento comigo é intimidade. O prazer é momentâneo. Intimidade é permanente. Precisamos ter entendimento desse relacionamento com Deus, porque este entendimento do relacionamento com Deus vai determinar os nossos sentimentos e atitude, e isso vai refletir na nossa adoração. Vou começar a pregar agora para você. Até agora foi introdução, agora eu quero pregar. Quando Josafá ora ao Senhor, o Senhor responde a Josafá e diz: nesta peleja não tereis que pelejar, fique parado, te aquiete. Eu acho interessante que quando Deus disse isso a Josafá, e depois eu fiquei olhando o texto, eu cheguei em casa e comecei a ler o texto, falei assim, eu queria descobrir porque a atitude de Josafá não foi Deus que pediu. Porque quando Deus disse: Josafá, nesta batalha você não terá que pelejar, esta peleja é minha. Logo em seguida o texto diz que o povo adorou ao Senhor e Josafá adorou ao Senhor. Mas eu fiquei lendo o texto e em momento nenhum o texto diz que foi Deus que pediu a adoração. Foi algo espontâneo dele. Quando Deus respondeu e falou: ó, nessa peleja não tereis que pelejar, eu já estou operando. Muitos de nós falavam: então tá bom, se Deus vai agir. Mas o texto diz que logo depois desta resposta, e Deus responde a ele voluntariamente, junto com o povo, toma a decisão de adorar ao Senhor. Eu estava assistindo o desenho sábado à tarde. Cheguei em casa, levei o Daniel para jogar uma bola. Cheguei e aí deitei ali no tapete antes de tomar um banho, que a gente ia sair. Aí eu peguei meu tablet e estava assistindo outro dia um desenho chamado Bom de Bico. Um desenho só para quebrar a rotina. Conta a história de dois perus que entraram lá numa máquina do tempo e foram lá para o passado, onde começou esse negócio de colocar o peru para se comer na ceia, porque eles queriam acabar com isso. Aí deu uma bagunça toda lá. Mas aí teve uma cena que me chamou a atenção, aí eu parei. Digo, quando o Espírito Santo de Deus quer ministrar, ele ministra, né? Eu estava ali deitado e todo o tempo mastigando a palavra, e sempre faço isso. Aí
Os perus resolveram enfrentar os homens em uma guerra. Eu acho interessante que quando os perus foram sair para a guerra, todos se pintaram, e aí se pegou lá uns piruzinhos, e eles então pegaram os instrumentos e começaram a bater. Puf, 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 puf. Aquela cena me chamou a atenção. Eu até me emociono em falar. Eu desliguei e fiquei por alguns instantes viajando. Eu sempre assisto muito filmes épicos, A Cruzadas e tantos outros. Aí me veio a memória, a palavra de Deus. Quando os exércitos saíam para a guerra, sempre saiu ao som de música. Até o exército brasileiro tem quando acorda, quando levanta, ou quando sai para algum lugar. E o Espírito Santo de Deus começou a dizer assim no meu coração. Ele começou a me ensinar ali sobre a adoração. Ele disse: na história é assim. Quando as pessoas iam sair para a guerra, elas então trocavam o instrumento, que aquele instrumento marcava a ida delas para a guerra. Mas quando elas iam para a guerra e elas venciam a guerra, aí quando elas voltavam, tinha júbilo, tinha festa, se cantava, tinha alegria. E o Senhor disse ao meu coração: a minha igreja está assim. A adoração da minha igreja é assim. Quando a minha igreja se reúne e começa a adorar, muitos estão adorando porque estão indo para a guerra, pelos problemas, pelas dificuldades, pelas circunstâncias adversas da vida. Elas estão ali adorando, elas estão adorando, mas estão com problema financeiro, estão com problema de saúde, estão passando com momentos difíceis. É uma adoração de guerra, é uma adoração porque está indo para a guerra. Mas ele disse: muitos estão ali porque já foram para a guerra, porque já venceram, e levantam a mão e aplaudem e celebram, porque estão adorando, porque já venceram, porque já conquistaram, real ou pela fé. Assim é a minha igreja na hora da adoração. Você entrou aqui esta noite, talvez a circunstância da tua vida está bagunçado, talvez o teu coração apertado, talvez uma enfermidade dentro de ti. Mas você vai ter oportunidade aqui esta noite de levantar a tua voz, de levantar a tua mão, ou de dançar, ou de celebrar, e sair para a guerra, e sair para a guerra, e sair para a guerra, e não vai sozinho. Deus vai estar contigo, em nome de Jesus. Mas há pessoas aqui que vão celebrar a vitória, porque já conquistaram, mas vão celebrar a vitória porque celebram pela fé, porque tem intimidade, porque sabe que um dia vai chegar, porque declaram e dizem: eu sei que o meu Redentor vive. Oh! Vem, Espírito Santo, tenha liberdade. Oh!
Eu não sei qual é a sua situação, mas nós precisamos aprender algumas coisas aqui. E meu coração ardeu nesse texto. Eu pude aprender algumas coisas aqui com o Senhor, e estou dividindo com você. E uma delas é que diz que quando Josafá adorou, e ele adorou, não foi pedido para ele adorar. Deus não disse para ele: me adore. Foi algo espontâneo. Ele sabia que era assim, no relacionamento, na intimidade com Deus. Ou um segredo que acontece aqui no versículo 22. E quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon, o de Moabe e do monte Seir. Quando eles começaram a adorar ao Senhor, aquela adoração subiu ao céu. E naquele instante que eles adoraram o Senhor, disse que Deus, naquele instante, deu a vitória. Só que eles não sabiam. Eles não sabiam. Eles não sabiam. Eles começaram a adorar ao Senhor. E no ato da adoração, o Senhor então proveu a vitória. O Senhor já tinha dado a vitória a eles. Estavam ali adorando ao Senhor, adorando ao Senhor. E o Senhor já tinha dado a vitória a eles, mas eles não sabiam e continuavam adorando ao Senhor pela fé. Talvez você vai adorar o Senhor esta noite, e na hora que a sua adoração tocar o céu vai se mover, o céu vai se mover, e a bênção do Senhor chegará na sua vida, na sua casa, ainda que você não esteja vendo. Eu fiquei pensando nesse ato de adoração, e confesso a você, eu pensei numa palavra aqui. Que palavra para expressar o que eu entendi. E talvez essa palavra veio tão... não é o que expressa, mas eu entendo que talvez a adoração é o estacionamento da espera, que revela o sentimento do meu coração de obediência e confiança. Enquanto a minha bênção não se concretiza, eu digo: eu vou adorar a Ele. Enquanto a minha bênção não vem, eu vou adorar a Ele. O ato de adoração é como se eu estacionasse. Ela revela o meu sentimento de confiança. Ela revela o meu sentimento de fidelidade. Então eu adoro a Ele. Escute. O segredo da vitória não é o que Deus vai fazer por mim, mas o que eu vou fazer para Deus. O segredo da vitória não é o que Deus vai fazer para eu adorá-lo, mas o quanto eu adoro para Deus fazer. O segredo da vitória não é o que Deus vai fazer por mim, mas o segredo da vitória é o que é que eu estou disposto no meu coração voluntariamente para fazer para Ele. O segredo da vitória não é o que Deus está fazendo para eu adorar a Ele. Ah, se Ele me deu um teclado, então eu adoro porque Ele me deu um teclado. Ah, Ele me deu um carro.
porque Ele me deu o carro. Mas o segredo da adoração, o segredo da vitória é quando eu adoro a Ele, eu adoro a Ele, eu adoro a Ele. Para que Ele possa fazer, para que Ele possa abrir o céu. Eu estava dando olhada nos milagres da Bíblia, e todos os milagres na Bíblia têm a primeira nossa ação, e depois gera a ação de Deus. Os grandes milagres na Bíblia, elas sempre acontecem depois da nossa ação. O pessoal está diante do Mar Vermelho, e Moisés diz: Senhor, o que vai ser de nós? E Deus diz: fala para o povo marchar. Aí quando o povo começa a marchar, o mar se abre. O povo está diante do Rio Jordão. Josué clama ao Senhor, e o Senhor diz: pede para o povo de manhã se posicionar. E a hora que os levitas tocarem com os pés na água, o milagre vai acontecer. O milagre nunca vem antes da nossa ação. Quando o povo estava diante do muro de Jericó, o Senhor disse: dê em volta, dê em volta. E na última volta gritem. Quando vocês gritarem, o muro vai cair. Quando Jesus olhava os paralíticos, diz: levanta. Quando Jesus encontrava o cego, dizia: abre o olho. Quando Jesus encontrava o defunto, dizia: Lázaro, vem para fora. As nossas ações, que devem ser ações de fé, de confiança, é elas que movem as ações de Deus sobre a nossa vida. Muitas vezes nós temos a visão errada do que seja adoração. Algum tempo atrás, eu preguei aqui na igreja sobre o tema adorando a Deus e servindo bem as pessoas. E eu quero retificar aqui uma palavra que eu dei. Na verdade, eu pensei a coisa certa, mas eu falei de maneira errada. Naquela oportunidade eu afirmei, pensando algo certo, mas afirmei algo errado, aonde eu dizia assim: a adoração não é para o nosso benefício. Está errado. Na verdade, o que eu tinha que ter dito é que eu não adoro a mim mesmo, e homem não adora homens. Mas agora a nossa adoração, a adoração é para o nosso benefício. A adoração, embora ela seja direcionada a Deus, mas a adoração não muda a Deus. Quem é que quando está adorando, está doente, fica curado? Foi Deus? Quem é que está triste quando começa a adorar, a alegria vem? Foi Deus? Quando Saul estava cheio de um espírito mau e Davi tocava instrumento para adorar a Deus, mas diz que o espírito mau saía de Saul. Então a adoração é para o nosso benefício. Ela não vai mudar Deus. Ela é para Deus, mas muda a mim mesmo. Porque quando eu estou triste e começo a adorar, vem a alegria do Senhor. Quando eu estou pesado, carregado, eu começo a adorar, o Senhor vem e quebra aquelas cadeias sobre mim. Então entenda,
a adoração, embora seja direcionada a Deus, mas ela nos traz benefícios. Uma outra visão errada que nós temos da adoração é que eu não estou com vontade. Hoje não estou bem. Estou magoado, chateado. É como se a adoração fosse condicionado à nossa vontade. E aí, porque nós achamos que não estamos com vontade, que nós não adoramos a Deus com sinceridade. Porque muitas vezes a nossa vontade está relacionada ao momento que nós estamos vivendo. O que Deus tem a ver com isso? Ele é digno de ser adorado em todo e qualquer tempo. Agora, quando eu digo não vou adorar, quem perde é você. Porque Deus continua sendo quem Ele é. Ele não vai mudar. Deus não vai sentar numa cadeira aí o Senhor chega: Senhor, por que o Senhor está orando, chorando? Olha lá, o Odilon está emburrado, não quer cantar, está lá na igreja, mas não quer cantar. Eu estou emburrado, mas eu abro os meus lábios e começo a adorar a Ele. A glória dEle vem sobre mim, a alegria dEle vem sobre mim, o poder dEle vem sobre mim. Oh, vem. Te adoramos, Deus. Não estou sentindo nada. Aí nós condicionamos a nossa adoração, o nosso relacionamento com Deus pelo sentimento. Não senti no meu coração. Nós precisamos aprender que não se trata de algo que fazemos apenas quando estamos com vontade ou quando sentimos alguma coisa, mas quando nós adoramos, a adoração não muda a Deus, mas muda eu e você. Você não está sentindo, mas quando você adora, você começa a sentir. Não estou sentindo nada, mas quando você começa a adorar, você começa a sentir. Nós devemos aprender que nosso louvor tem a ver com obediência e fidelidade. A adoração não muda a Deus, mas muda a nós. Olha aqui para mim. Esse culto que você veio aqui celebrar não vai mudar Deus. Que bom que você veio e você está aqui. Mas se você não viesse, Deus ia continuar sendo quem Ele é. Entende? Esse culto não muda quem é Deus. Mas esse culto serve para atrair a presença dEle, para transformar você e mudar você. E isso começa na adoração. O salmista diz: o Senhor habita em meio aos louvores do seu povo. Sofonias diz: pois o Senhor, seu Deus,
está com vocês. Ele é poderoso e os salvará. Escute, Deus ficará contente com vocês, e por causa do seu amor, lhes dará nova vida. E mais, Ele cantará e se alegrará, como se faz num dia de festa. Sabe o que é isso? Sofonia está dizendo que quando nós começarmos a adorar aqui, Deus descerá do seu trono e se alegrará. E enquanto você canta uma canção para Ele, Ele cantará uma canção nos seus ouvidos, e Ele dançará no nosso meio. Oh! O Senhor virá do céu e diz: eu me alegrarei, eu me alegro de ti. Três reis estavam perdidos, não sabiam para onde ir. E alguém disse, algum homem de Deus aí, e alguém disse: tem Eliseu, aquele que era muito íntimo de Elias. E foram até ele, falaram: Eliseu, nos dá uma palavra, nos dá uma direção. Eliseu disse o seguinte: ora, pois trazei-me um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor e disse: assim diz o Senhor. Nós vamos adorar a Ele. Eu não sei se você vai ficar em pé, sentado, deitado. Você vai dobrar o teu joelho. Mas eu quero que você adore Ele como você nunca adorou. Deixa o Espírito Santo de Deus fluir. Deixa a glória do Senhor encher a sua vida e o Espírito Santo de Deus te conduzir. Quando nós adoramos, saímos ali fora, o irmão disse assim: pastor, na hora que nós estávamos adorando, Deus falou comigo e trouxe uma resposta. Eu disse: foi, irmão? Conta aqui para mim. Ele disse: lá em casa está uma situação assim, assim, assim. Mas quando estávamos adorando, o Espírito Santo de Deus veio e disse: eu já entrei com providência.